As seleções que já ganharam uma Copa do Mundo são conhecidas por serem muito fortes no futebol, mas até mesmo elas já tomaram goleadas humilhantes. Quer ver qual foi a pior derrota de cada seleção campeã mundial? Se liga! E aí, mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo vou mostrar qual foi a maior goleada sofrida por cada seleção campeã mundial. Essa ideia foi dada pelo Dmitry Peixoto. Então bora! Começando com um país que só venceu uma Copa, a Inglaterra. Sim, a seleção dos Três Leões, porque né, tem 3 leões no escudo, tomou uma goleada gigantesca lá em 1954. Mas não foi na Copa de 54, e sim um amistoso meses antes. E esse amistoso foi contra a poderosa Hungria. Mano, a Hungria de 54 era aquela do Puskás, foi um dos melhores times do mundo inteiro. Aí a Inglaterra fez a besteira de jogar contra eles na capital da Hungria. E o resultado foi impressionante. 7-1. Mano, essa aula que os húngaros deram na frente de um público gigantesco mostrou que a Inglaterra não era mais o centro do futebol mundial. Pelo menos os ingleses foram melhorando muito depois disso e ganharam o Mundial em 66. O próximo país que também só ganhou uma Copa é ela, a Espanha. Eles ganharam a Copa só agora, em 2010. Mas sua maior humilhação aconteceu em 1928 nos Jogos Olímpicos. Sim, antes da Copa do Mundo, as Olimpíadas era o torneio mais importante pro futebol também. E nas quartas de final daquele ano, a Espanha empatou com a Itália, 1-1. E como não tinha pênalti, tiveram que fazer um jogo de desempate. E eu não sei o que os italianos tomaram, que meteram 7-1 no segundo jogo. Olha aí, 7-1 aparecendo de novo. Pois é, esse era um jogo de desempate e tomaram essa baga de gols. Tem coisas que não dá pra entender mesmo. Era contra o mesmo adversário do primeiro jogo e no mesmo estádio. O que será que aconteceu, né? Mas beleza. Alguns anos depois, em 1931, a Espanha decidiu fazer amistoso contra a Inglaterra lá em Londres. E acabaram tomando a mesma humilhação. 7-1. Mano, olha que coincidência. A maior humilhação da Espanha é a mesma da Inglaterra. E esses não são os únicos 7-1 da lista, hein? E se tu tá gostando do vídeo, se inscreva no canal. A gente quer chegar em 400 mil até o final do ano. Será que a gente consegue? Bora lá. A próxima seleção da lista não ganhou uma Copa, e sim duas. O Uruguai. Mano, a seleção uruguaia destruía no século 20, ganhando os Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, Copa do Mundo de 1930, várias Copas Américas, etc. Mas sua história não começou muito vitoriosa não. A primeira partida oficial deles aconteceu em 1902 contra a Argentina. Mas nesse mesmo jogo... Pois é, essas duas seleções já tinham se encontrado antes, mas aí no primeiro confronto oficial tomou essa baga de gols. E o pior é que esse jogo foi justamente no Uruguai. É triste, né? Criar uma seleção toda felizão e no primeiro jogo oficial tomar uma goleada. E isso nos leva justamente pro próximo time da lista, a Argentina, que cara, já ganhou muita goleada, de 4-0, 5-0 e etc. Mas a maior foi de 6-1. É, 5-0 e 6-1 tem a mesma diferença de gols, mas no 6-1 tomou mais gols, tá ligado? Então é a maior goleada. E a Argentina não tomou só uma goleada dessa, e sim 3 vezes. Poxa, a Argentina tá boa, hein? O primeiro 6-1 foi lá em 1958, justamente na Copa do Mundo. Sim, e ela tinha caído no grupo forte até. E naquela Copa, depois de ganhar da Irlanda do Norte e perder para a Alemanha, o terceiro jogo do grupo era contra a Tchecoslováquia. Os argentinos precisavam ganhar para passar de fase. Aí a Argentina foi e tomou 6-1. Precisava ganhar e tomou esse monte de gol. Imagina se não precisasse ganhar então. E essa partida foi tão traumatizante que ficou conhecido como o desastre da Suécia, porque a Copa foi na Suécia, né? Então beleza, isso passou e a Argentina nunca mais tinha tomado 6-1. Parece que aprenderam a lição, né? Mas aí em 2009, recentemente vamos dizer, tava acontecendo as eliminatórias pra Copa em 2010. E os hermanos foram jogar contra a Bolívia lá na Bolívia. Eles acharam que era uma vitória fácil. Só que não, tomaram 6-1. Cara, tomar 6-1 da Tchecoslováquia lá no passado até tudo bem. Mas 6-1 da Bolívia, mano, da Bolívia, como assim, mano? E olha que tinha Messi, Mascherano e etc. Não tava fraca não, foi só incompetência mesmo. E esse mesmo resultado veio assombrar a Argentina de novo em 2018, quando fizeram um amistoso contra a Espanha antes da Copa. Sim, tomaram outro 6-1, dessa vez num amistoso. A Argentina é a Argentina, né? Bom, vamos parar de zoar a Argentina agora e ir pro próximo time da lista, que também ganhou 2 Copas. A França, a campeã mais recente. E a maior goleada deles aconteceu justamente nos seus primeiros anos de futebol. Sim, lá em 1908 deram a louca de jogar as Olimpíadas de Londres, mas a França era muito ruinzinha na época. Então quando enfrentaram a Dinamarca, o jogo ficou pra história, porque o placar foi simplesmente impressionante. 17-1 pros dinamarqueses. 17, mano, que absurdo. Sendo não só a maior goleada sofrida pela França, mas também da história dos Jogos Olímpicos. Nem o Haiti tomou tanto gol. E como essa era a semifinal, a França tinha ido direto para as semis, eles podiam disputar o terceiro lugar ainda. Mas a humilhação foi tão grande que os caras recusaram
aniversário e foram pra casa assim mesmo. Vamos agora então para a próxima seleção, que não ganhou 2 e sim 4 Copas. Uma das maiores de todas, a Itália. E mano, nos anos 30 a Itália era muito forte, ganhando a Copa do Mundo de 1934, Olimpíadas de 36 e Copa de 38 também. Jogava demais. Mas alguns anos antes, em 1924, fizeram um amistoso contra a Hungria na Hungria. E foi aquele famoso resultado, 7-1. O Puskás não jogava nessa época, mas a Hungria deu aula. E cara, olha que coincidência. As goleadas são muito parecidas. 6-1, 17-1 e vale o 7-1. Sempre tem aquele golzinho de honra, né? Mas uma seleção que não marcou o gol de honra é a próxima da lista, a Alemanha. Mano, antes da Alemanha se firmar como uma potência, sofria muito das mãos dos adversários. Lá no início dos anos 1900, antes mesmo da seleção oficialmente ser criada, alguns alemães faziam partidas não oficiais contra alguns ingleses. E não sei pra quê, porque só tomavam chuva de gol. Era 7-0, 10-0 e até 12-0. Mas depois de finalmente criar uma federação de futebol e fazer de fato uma seleção organizada, os alemães foram jogar contra a Inglaterra mais uma vez. Agora, né, podem ganhar talvez. Bom, parece que não deu muito certo não. E por fim, bora falar da seleção pentacampeã mundial, a nossa querida seleção brasileira. E a maior goleada da nossa seleção ficou por muito tempo uma sofrida contra o Uruguai. Sim, foi lá na Copa América de 1920. E como vocês sabem, o Uruguai era muito forte nesses anos, tanto que chegou a meter 6-0 no Brasil. Sim, 6-0. E essa ficou sendo a nossa maior derrota até 2014. Pois é, não dá pra escapar. A Copa de 2014 ficou sendo o maior vexame da história da nossa seleção. Bom, a data era 8 de julho de 2014 e o Brasil chegava na semifinal da Copa do Mundo em sua própria casa. E ninguém duvidava que esse time poderia ganhar de seleções fortes, porque um ano antes tinha vencido da Espanha por 3-0 na Copa das Confederações. Então os jogadores foram pro Mineirão com vontade. Pois é, a gente tinha alguns desfalques, como o Thiago Silva, que estava suspenso por cartão amarelo. Mas o pior era que o Neymar tinha se machucado feio e estava fora da Copa. Por isso que eles estavam segurando a camisa dele nessa foto. Mas mesmo sem esses dois, tínhamos chance ainda. Só que logo quando iniciou a partida, aos 11 minutos a Alemanha abre o placar com o Miller. Aí dos 11 até os 29 do primeiro tempo, a Alemanha já tinha feito 5 gols. E no segundo tempo marcou mais 2. Pelo menos tivemos aquele famoso gol de honra, terminando com o placar em 7-1. E de todas as goleadas que eu falei aqui, essa talvez tenha sido a mais humilhante, por serem uma semifinal de Copa em casa. E além de ser a maior goleada sofrida pelo Brasil, também foi a maior goleada em semifinais de Copa e a maior humilhação sofrida por um país sede. Pois é. E aí, tirando o Brasil, qual é a sua seleção favorita? Comenta aí embaixo. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal. Bora chegar em 400 mil. Ah, e não se esqueça de assistir meus outros vídeos. Eu sei que tu vai amar. Beleza? Valeu e tchau!